Uma boa noite a todos, irmãos. Sejamos todos bem-vindos para que essa noite nós todos unidos em um só pensamento, um só propósito, possamos fazermos algumas reflexões acerca da doutrina dos Espíritos, doutrina esta que nos traz e nos faz relembrar os ensinamentos do Mestre Jesus, mas também nos dá a condição de avaliarmos cada passo que damos aqui neste planeta. E na noite de hoje nós estaremos conversando sobre um tema que às vezes parece recorrente, principalmente nos trabalhos espíritas e nas palestras espíritas, que é o nosso planeta, é o nosso mundo de provas e expiações. E é necessário, meus irmãos, que nós todos venhamos a compreender que cada um de nós tem uma caminhada única aqui. Que ninguém é igual a ninguém. Que a nossa energia é única. Que a nossa energia é como se for uma digital. Cada um tem a sua. E não tem como ser medida com outra. Então se faz necessário que cada um dentro da sua realidade, da sua vivência, da sua caminhada, venha fazer as reflexões, tomar as lições, compreender em que momento essas lições serão aplicadas na caminhada evolutiva de cada um aqui. Mas o ensinamento é para todos, ele é único. São os ensinamentos de Jesus, são os ensinamentos da espiritualidade maior através de Kardec, através das obras dele, as obras básicas, através das obras complementares, através de todo esse cabedal histórico que temos aí, desde o Velho Testamento, dos escritos antigos, de tudo aquilo que nós podemos usar em nosso benefício. E por que poderemos usar? Porque nós temos uma coisa que nos difere de qualquer espécie que vive e divide este planeta conosco. Nós temos a capacidade de pensar. Nós temos a inteligência a nosso favor. Pode parecer que, através dos nossos atos, através dos atos de alguns dos nossos irmãos, às vezes parece que a gente não se utiliza desta condição, do intelecto, da capacidade de pensar. Porque vemos algumas barbáries acontecendo, durante o nosso dia a dia. Isso se torna corriqueiro, mas jamais poderá ser, no fundo do nosso coração e através dos nossos sentimentos, algo normal. Tudo que extrapola aquilo que nós achamos razoável para vivermos em sociedade, meus irmãos, não podemos jamais levarmos como algo normal. E assim nós começamos a falar do nosso planeta. E vamos começar falando sobre os habitantes deste planeta, que somos nós. Sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que nós trazemos, sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa base, sobre a nossa caminhada, sobre os nossos arquivos, sobre tudo aquilo que nos torna hoje espíritos encarnados em um corpo físico, vivenciando um mundo de provas e expiações. Olha como é grandioso isso. E muitas vezes nós não temos tempo para realmente aprofundarmos esta realidade. Nós não temos o tempo necessário, muitas vezes, para compreender o quanto Deus é, sim, benevolente, como Ele é um Pai, realmente, que está sempre ao nosso lado, com a mão estendida para nós. E por que nós não temos essa condição? Porque, infelizmente, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde exigem muito desses habitantes. Exigem que ele tenha uma postura social, exigem que ele tenha uma condição, muitas vezes, abastada, exigem que ele tenha uma postura, muitas vezes, que não é a mais adequada. Em nome do quê? Em nome do individualismo, em nome da questão do orgulho, da vaidade, de todos aqueles sentimentos
que nos tornam sim menores, e nós sabemos que na nossa essência nós não somos menores, porque fomos criados simples e ignorantes, mas com a centelha de Deus dentro de cada um de nós. Então a nossa destinação, meus irmãos, é utilizar essa centelha, é utilizar este intelecto que nos foi dado e que nos diferencia de qualquer espécie deste planeta. Mas é necessário que nós venhamos a raciocinar, a pensar, a criarmos analogias, a trazermos realmente à luz tudo aquilo que muitas vezes nós não temos tempo, como dizemos antes, de nos debruçar e realmente compreender por que estamos aqui, o que estamos fazendo, qual é a importância minha como ser individual nesse contexto coletivo como um ser social. E aí, meus irmãos, se faz necessário que nós venhamos a compreender, e está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E se nós irmos até o item que nos fala sobre o mundo de provas e expiações, os nossos irmãos da espiritualidade maior estão lá comentando através da obra de Kardec esta questão profunda de como nós nos comportamos aqui neste mundo, de como nós atuamos de uma forma muitas vezes infeliz aqui neste planeta. Se faz necessário então o estudo da obra de Kardec. Se faz necessário então nós virmos aqui com essas assertivas e dividirmos com os nossos irmãos este conhecimento, que está ao alcance de qualquer um de nós a qualquer momento, desde que nós venhamos a desejar realmente buscarmos aquilo que talvez ainda não seja importante ou talvez ainda não tenha despertado dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, lá a espiritualidade maior está nos falando que nós temos que evoluirmos e nós temos que utilizar a única ferramenta que nós temos aqui, mas a mais importante neste instante, neste momento, que é a nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência. Nós já somos capazes de diferenciar através somente da inteligência, porque se nós tivéssemos sim a capacidade e o discernimento de, através do amor, compreender tudo aquilo que nos acontece nesse mundo, nós não teríamos fome mais, nós não teríamos guerras mais, nós não teríamos estupros coletivos mais, nós não teríamos crianças morrendo, refugiados, nós não teríamos nada disso. Mas ainda nós temos isso no nosso dia a dia. Mas ainda nós temos essas discrepâncias que nos tornam seres abastados, afastados. Nós temos sim o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a nossa linha de pensar que muitas vezes nos divide, nos torna seres afastados. E uma sociedade afastada, meus irmãos, nós não temos a unidade necessária que nos leva e nos dá a condição de buscarmos esse amor. E é por isso que nós temos que utilizar esta ferramenta que se chama inteligência, que se chama intelecto. Para quê? Para identificarmos aonde estão os erros, o que está acontecendo, onde é que nós vamos combater as injustiças. Mas muitas vezes nós só buscamos saber aonde estão as injustiças que estão acontecendo somente comigo. E aí vem o meu interesse pessoal. E quando eu vivo em sociedade, não posso ter somente o meu interesse pessoal. Eu tenho que pensar na coletividade. Porque aí eu estarei respeitando as leis de Deus e as leis dos homens. E nós temos lá também no Livro dos Espíritos, a partir da questão 55 até a questão 58, que nos diz que todos os planetas deste universo são habitados sim. E que nós ainda, dentro da nossa incompreensão e da nossa incapacidade, da nossa limitação, nós não temos a condição de visualizar o quanto esses planetas estão sim habitados.
Não com esta matéria que nós temos aqui neste planeta que nós vivemos, mas sim uma matéria condensada de outra forma. E isso nós temos que nos aprofundar, meus irmãos, em buscar a informação, em buscar o conhecimento. Por quê? Porque Jesus nos diz: busque a verdade e a verdade os fará livres. Então nós temos que nos libertar. Nós estamos aqui neste mundo ainda onde o mal predomina, ainda onde o egoísmo realmente se torna quase em momentos insuportáveis, com ações individuais que zelam, né, somente pela sua visão individualista, a sua capacidade de pensar só em si mesmo. Mas nós temos que pensar: por que está acontecendo isso, meu irmão? Com os nossos governantes? Por que está acontecendo isso com os nossos jovens? Por que estão acontecendo? São reflexos das nossas atitudes, são reflexos desta sociedade que está aí posta, e nós não podemos nos eximir desta responsabilidade. Somos todos um núcleo, onde todos nós dependemos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Imaginemos nós, nessa vastidão deste planeta aqui, vivendo sozinhos. É a mesma coisa que nós nos perguntarmos: meu Deus, imagina se nós viajássemos para Marte e ficássemos lá, perdidos em Marte, como aquele filme, né, que muitos, né, podem ter visto aí ou não. Ficarmos sozinhos, vivemos sozinhos. Como é que seria isso? Existiria alguma construção realmente em nós estarmos sozinhos? Não. Nós somos criaturas que fomos criados para vivermos em sociedade. Nós estamos aqui dividindo esse espaço, esse planeta, e nós somos sim responsáveis pela psicosfera que gira em torno desse planeta. Se o mal está aparente aqui, ou aparentando ser maior do que o bem, é porque os bons estão ausentes. Não quer dizer que o mal realmente é aquela coisa intransponível, que nós não podemos combatê-lo de maneira alguma. Sim, podemos combater aqui dentro de cada um de nós, não aceitando as coisas erradas que acontecem neste mundo, buscando o Evangelho de Jesus, buscando o conhecimento, buscando a informação, fazendo com que nós venhamos a nos tornar realmente espíritos em evolução, não espíritos estagnários, espíritos parados, esperando, porque esperança não é aquela situação de espera, de aguardo, não, é aquela questão que nós temos um olhar para o futuro. Esperar, não é esperar, esperança de olhar para o futuro, de buscar realmente novas situações dentro desta realidade que está acontecendo. Então, meus irmãos, na categoria dos mundos nós temos o que lá? Nós temos os mundos inferiores. O planeta Terra já passou por este momento. Como assim o planeta Terra já foi um mundo inferior? Claro que sim. Se não, voltaremos lá na história da humanidade e veremos que nós fomos hominais. Né? Nós não nascemos homo sapiens. Né? Nós somos fruto realmente de uma evolução espiritual. Mas para que essa evolução espiritual se dê, nós temos que ter em determinados pontos da evolução um corpo apto para receber aquele ser inteligente que é o Homo sapiens. Mas nós já fomos Homo erectus, nós já fomos outras espécies que eram espécies hominais. Então lá, quando os espíritos encarnam na Terra, daquela maneira nós temos o quê? Um mundo sim inferior. Um mundo onde a questão animal, né, que com apenas a autopreservação, sem a capacidade de pensar, nos faz fazer o quê? Comer, nos preservar, dormir, acordar e assim infindavelmente continuarmos a viver. Sem raciocínio lógico, sem capacidade nenhuma de melhora ou de evolução intelectual moral. Mas chegou um momento na história da humanidade que tudo evolui e nós evoluímos junto com o planeta. E nós evoluímos para onde? Nós evoluímos para um ser racional. Nós começamos a pensar. E através desse pensamento, desse raciocínio lógico,
tudo se melhorou até chegarmos nos dias de hoje. Hoje nós temos avanços tecnológicos, nós temos avanços dentro da medicina em todos os setores da sociedade, mas isso nos deu a capacidade para nos moralizarmos? Não deu, infelizmente. Não deu. Ah, tu não pode dizer isso, posso. É só ligar a televisão, né, acessar qualquer site, ligar um rádio e nós veremos as notícias e nós vamos chegar à conclusão que nós não evoluímos. Nós utilizamos sim a capacidade de pensar. Nós utilizamos sim a capacidade do intelecto. Melhoramos a condição de vida material que nós temos. Hoje nós não morremos, né? Até que, se diga ao contrário, tá vindo umas gripes bem complicadas aí, né? Mas até esse momento nós temos recursos, né? Antigamente a gripe matava, hoje não. Mata porque ela, né, está realmente vindo de uma forma... Isso aí todas são as transformações que o planeta está passando, sim. Que nós verificaremos um pouco mais à frente. Então, meus irmãos, se faz necessária essa reflexão. Por quê? Porque tem como eu formar uma ideia sem ter a informação? Tem como eu buscar algo na minha caminhada evolutiva aqui na Terra se eu não realmente adentrar a todo o conhecimento necessário que irá mudar, sim, as minhas crenças, as minhas concepções, irá me transformar, irá me impulsionar para uma evolução, mesmo que ela seja aparente. Bom, hoje eu já não faço tal coisa. Eu já não roubo mais. Que bom. Eu já não mato mais. Meu Deus, que coisa boa. Eu já não uso mais nenhum tipo de droga. Meu Deus, que legal. Mas isso, meus irmãos, são conquistas de um ser encarnado que está aqui num corpo físico. Mas ele trouxe essas imperfeições com ele de outras caminhadas. E isso fica bem claro, até mesmo na tenra idade, quando vamos ter os primeiros contatos com a personalidade dos nossos filhos, veremos sim ali, e ali nós devemos realmente já conduzi-los para que eles não venham a perpetuar essas situações, para que não se tornem adultos com problemas e com viciações. Então se faz necessário também o quê? Buscar esta informação. E onde é que está a informação? Ah, meu Deus, há mais de 2000 anos, o mestre quintessenciou a sua energia para que pudesse ser adaptada a um corpo físico, veio até nós dar o exemplo no corpo, né, dentro do nosso campo de atuação, que é este planeta de provas e expiações que nós estamos vivendo, e ele nos deu todo o exemplo. Mas ele deu o exemplo aqui, né? Ele veio para cá. E aí nós sabemos tudo o que aconteceu com ele. Inclusive o maior ensinamento dele foi o perdão. E ele deu esse ensinamento crucificado. Tá? Quando estava crucificado, ele diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E aí, às vezes, nós temos a pretensão, né, de questionar algumas coisas do Evangelho. Né? Dizer, não é bem assim, nós já estamos melhores, já não é, não estamos. Nós estamos sim nos preparando para entrarmos no próximo passo, que é o mundo de regeneração. Nós estamos na antessala do mundo de regeneração. E onde é que estão essas informações, Leonardo? Essas informações estão nas obras básicas de Kardec, no Livro dos Espíritos. Nós temos lá no Evangelho comentários nesse mesmo capítulo 3, que fala desta transição planetária. Mas nós temos principalmente, meus irmãos, na Gênese kardeciana, onde nós temos lá no capítulo 18, item 16, que diz o quê? Aqueles que não se adaptarem à nova realidade serão expulsos da Terra, não. Migrarão para outro planeta, não igual a esse. Cairemos um degrau, reencarnaremos no mundo inferior. Para quê, Leonardo? Para que aconteça o que aconteceu conosco nesse mundo de provas e expiações. Para que espíritos venham dar um empurrãozinho na nossa evolução, que foi o que aconteceu aqui.
Então nós temos no livro A Caminho da Luz, Emmanuel lá nos explicando isso, nos falando dos capelinos, né? Dos exilados de capela, que vieram aqui fazer o quê? Nos impulsionar nesta evolução necessária de seres inteligentes que passamos a ser. Então nós seremos os capelinos em outros planetas aí, inferiores, né? Nós seremos aqueles que, através da questão intelectual somente dela, não da questão do amor, porque é impensável hoje nós falarmos em amor. Por quê? Porque sequer nós temos uma boa convivência entre irmãos, entre sociedades, entre povos, entre entendimentos de que todos nós sim merecemos sim termos a mesma condição social. Ah, mas onde é que está a meritocracia? Claro que sim, quem estuda mais deve sim receber um pouco mais, né? Quem tem o mérito tem. Isso aí nós estamos questionando as leis, que são leis, né, dos homens e as leis de Deus. Mas nós não podemos simplesmente, né, fechar as portas para alguns em detrimento de outros. Não podemos fazer isso. E a gente vê muito isso no nosso planetinha que hoje nós vivemos. E às vezes temos a audácia de dizermos que só existe inteligência aqui nesse planeta. Meu Deus do céu. Se isso é verdade mesmo, né, meus irmãos? Deus não existiria, né? Porque, meu Deus, né? Não tem condição mínima de nós realmente estarmos nesse estágio que nós estamos aqui de barbárie, e nós sermos o único planeta aqui que tem evolução e que tem inteligência. Isso não tem como nós admitirmos. Até porque a doutrina espírita, através das obras de Kardec, nos diz que não é assim. Não é assim. Então, meus irmãos, tudo isso que nós estamos discorrendo num tempo ínfimo ainda, de 40 minutos, nós devemos amplificar este conhecimento em todos os momentos que nós pudermos fazermos. Fazermos isso por quê? Porque se faz necessário. Sem informação, eu não consigo sair do estado onde eu me encontro para um estado melhor. Sem informação, não tem como eu fazer nada nesse planeta. Eu preciso de informação. Eu preciso estar bem informado. Eu preciso trocar com os meus irmãos. Eu preciso tirar dúvidas com aqueles que sabem mais que eu. Eu tenho que ter humildade. Eu tenho que ter a capacidade de compreender que se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar para trás. E é assim na nossa vida material aqui. Olha como se exige dos profissionais que aí estão, dos poucos que ainda estão, né, empregados, né? Mas é assim. Se exige mais. Não, porque nós estamos numa crise, agora tu vai trabalhar mais. Vai ter que mostrar mais capacidade. Então é assim que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo que nos cobra dioturnamente e nos deixa preocupados dioturnamente. Mas, Leonardo, quando é que eu vou ter tempo de estudar o Espiritismo? Olha, meus irmãos, temos que trabalhar com uma coisa chamada prioridade. Temos que ter essa prioridade. Não temos que nos afastar disso, desta ideia. Porque se eu quero realmente evoluir como espírito, que sou em evolução nesse planeta, eu tenho que encontrar um tempo para estudar. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que saber onde é que está a verdade que Jesus tanto nos fala nos evangelhos. Então, meus irmãos, tudo isso que a doutrina espírita nos oferece, as respostas, nós podemos tentar. Vamos tentar buscar em outras filosofias, em outros lugares. Podemos fazer isso. Mas se já estamos aqui, é porque talvez já passamos e talvez já fomos para algum lugar e realmente não encontramos lá aquilo que nós temos aqui. Porque aqui a doutrina espírita faz o quê? Ela diz: o problema é seu. Você é o problema. Não, mas eu tenho lá em casa minha esposa. Não, é você. Não, mas ela não, é com você. Porque se eu
consigo verificar em mim aquilo que realmente me traz problemas, eu vou amenizar o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais. E é isso que a doutrina espírita faz. Ela nos dá essa capacidade de tentar compreender a dificuldade do outro. Fazer aquilo que o Mestre Jesus nos fala. Perdoa. Se coloque no lugar do outro. Ame como a você mesmo. Mas será que nós temos condições disso? Ainda não. Ainda não temos isso. Não temos essa capacidade. Poucos na história da humanidade demonstraram esta capacidade do amor incondicional ao próximo. Do amor que Jesus tanto nos fala nos evangelhos. E eles marcaram a história da humanidade por isso. Porque não pensavam só em si mesmo. Porque pensavam nesta coletividade. Porque não pensavam só no seu bem-estar pessoal. Pensavam no bem-estar planetário. Então, meus irmãos, estamos exigindo que de uma hora para outra nós venhamos a mudar as nossas concepções e virarmos um Gandhi, um Martin Luther King, um Nelson Mandela, um Jesus Cristo, um Buda, ou tantos outros irmãos aí. Não. Nós temos a nossa própria caminhada. E no início desta fala, nós estamos colocando que todos somos diferentes. Então todos somos únicos. Mas com a centelha divina dentro de cada um. Então nós temos a nossa celeridade ou não. Depende do que a nossa evolução espiritual neste planeta. Depende de Jesus? De certa forma, sim. Mas ele é o caminho, a verdade, a vida é. Mas e se eu não seguir esse caminho? O problema é de Jesus? É de Deus? Eu vou ter que botar na conta deles? Ou essa conta quem tem que pagar sou eu? Então, meus irmãos, todos nós temos que fazer essa reflexão. Todos nós temos que olhar para dentro de nós e ver onde é que está o problema aí. Se chama autoanálise. Temos que fazer uma autoanálise do nosso comportamento, das nossas atitudes. Porque se nós continuarmos achando que o problema é do outro, nós não iremos resolver os nossos problemas. Imaginemos se Jesus viesse aqui, neste planeta, olhasse e dissesse: bem complicado. Não vai dar. Claro que ele não fez isso porque era um espírito preparado. Claro que ele não fez isso porque ele veio para cá justamente dar o norte, ser o farol luminoso nessa névoa densa que nós vivemos dentro das nossas vidas aqui neste plano. E não adianta nós nos queixarmos. Nós temos que arregaçar as mãos e lutarmos por a nossa sobrevivência, não só material, mas espiritual também. Nós somos guerreiros, senão nós não estaríamos aqui. Emmanuel nos informa que para cada um de nós que está aqui neste planeta, ocupando um corpo físico, usufruindo desta oportunidade, existem 5 irmãos esperando lá. Imaginemos o que eles não devem estar falando quando a gente comete um erro aqui, ou quando a gente tem um deslize, ou quando a gente é relapso. Meu Deus do céu, eu estou aqui aguardando, preparado, e o cara está lá, né? Meu Deus. Então é isso que nós temos que valorizar. E aí, eu entro em outra situação, meus irmãos, que são as viciações. E não só as viciações materiais. Não só os vícios materiais, mas os vícios psíquicos, que talvez são mais importantes na nossa caminhada por esse mundo. Esses vícios que acabam minando a nossa força, a nossa condição, para que nós venhamos a evoluir aqui dentro desta condição planetária que nós nos encontramos. Eu estou numa posição para trabalhar para todos aqui, para o bem-estar de todos. Mas aí
alguém vem e diz, olha, vamos tirar vantagem dessa situação. E eu vou lá, penso, meu Deus, mas essas pessoas dependem de mim, dependem do meu trabalho. Mas... vamos fazer o que dá para fazer. Vamos lá. Então é assim que funciona. Quando eu permito que alguém venha me corromper, o que eu estou fazendo? Eu não estou lesando só a mim. Eu estou lesando uma coletividade. E não adianta nós olharmos e dizermos, mas porque os políticos são... Não, nós temos que olhar para dentro da nossa sociedade. E aí nós veremos que a sociedade está deteriorada. Que não é só os políticos. Que não é só, né, os bandidos, os traficantes, né, os estupradores. Não, nós temos que olhar para dentro das nossas dificuldades. Porque é só com esta clareza e esta visão de que nós temos que melhorar, sim, porque aí teremos capacidade moral para cobrar e sair dessa situação. Porque se dependesse só das questões materiais, meus irmãos, por que as coisas não estão às mil maravilhas? Se nós conseguimos identificar todos os problemas que o nosso mundo enfrenta. Todos nós sabemos aqui quais são os problemas que nós enfrentamos aqui. E por que esses problemas não são combatidos na raiz e não se resolve os problemas? Aí nós temos que recorrer de novo à história e veremos que a nossa caminhada nesse planeta e que a única explicação de tudo isso é sim a reencarnação. Nós viemos aprendendo durante as nossas encarnações a sermos cordatos, seres resilientes, que aceitam. Se não, vejamos, vamos pegar lá os nossos irmãos hebreus lá, né, escravos no Egito Antigo. Eles eram a maioria. Por que não se revoltaram lá, né? Ficaram mais de 400 anos escravos, trabalhando para os egípcios, né? Precisou o quê? Precisou a intercessão de Deus, dos espíritos superiores, através de Moisés, num acontecimento, né, surreal, para que aquele povo não se libertasse, saísse daquela condição. Porque se tivesse se libertado realmente, não precisaria Moisés ter ficado 40 anos no deserto com aquela geração. Para quê? Para tirar da mente que estava escravizada. Porque não basta eu tirar o escravo do cativeiro e automaticamente ele estará liberto psicologicamente. Não estará. Ele continuará com um raciocínio escravo. Então, se nós pegarmos esse exemplo, meus irmãos, vamos chegar aqui agora, vamos sair lá dos egípcios, vamos cair aqui no Brasil. Nosso país é um jovem país. Ele tem 500 e poucos anos. Desses 500 e poucos anos que nós temos, 400 anos esse país trabalhou com a questão da escravidão humana. Dos 500 e pouquinhos anos, 400 anos, nós trabalhamos com a questão da escravidão humana. E foi o último país a libertar os negros. Então vamos pensar o seguinte. Será que simplesmente a Isabel assinou a Lei Áurea e os negros estavam libertos? Estava tudo resolvido? É óbvio que não. Eles sequer estavam preparados para se libertar. Simplesmente disseram para eles, vocês estão livres. Mas e aí? E aí nós temos que fazer o que Jesus nos pede. Vamos nos colocar no lugar daqueles irmãos. Porque nós estávamos lá.
Talvez muitos de nós fôssemos os escravos. Sim, e talvez muitos de nós éramos os algozes, os senhores de engenhos, os da casa grande. E somente a lei da reencarnação nos dá a condição de nós verificarmos isso, absorvermos essa realidade, né? Sem entrar em méritos. Mas será que foi feito para a libertação dos negros um trabalho de base social para que eles realmente conduzissem a sua caminhada lá? É óbvio que não. O que aconteceu? Foram para os morros. Nós temos até hoje. Foram para os guetos. Foram para os bairros pobres. Então isso que aconteceu. Então nós temos que analisar tudo que acontece nesse planeta. Não só a questão espiritual, que é importantíssima, que vai nos dar sim a condição de nós sairmos dessa situação que nós nos encontramos. Mas a condição social, nós temos que ter o compromisso que é a questão material. Porque se eu não resolver os meus problemas materiais aqui nesse planeta, como é que eu irei resolver os meus problemas espirituais? São duas estradas, meus irmãos. São duas estradas que têm que ser trilhadas simultaneamente. Não posso largar a estrada material e simplesmente dizer, eu vou parar de trabalhar e vou viver, eu serei um apóstolo do espiritismo agora. Vou morrer de fome. Ou vou dizer, não, eu vou abandonar o espiritismo porque eu tenho que trabalhar e tenho que me manter, eu tenho que ter a minha subsistência. Não. Nós temos que achar este equilíbrio. E durante todos esses anos que nós estamos estudando, não só a condição material, mas a condição espiritual de quem está aqui neste planeta vivendo, nós verificamos isso. O grande problema é encontrar este equilíbrio entre a estrada material e a estrada espiritual. Este é o grande problema. Ainda nós não conseguimos encontrar este equilíbrio, que aí sim nos dará a condição de nós sermos capazes de compreender tudo o que acontece nas leis de Deus. E não simplesmente ficar dizendo, ah, mas Deus é culpado. Ah, mas Jesus é culpado. São os espíritos obsessores, né? Que não saem lá de casa, irmão Maurício. Eu venho aqui todas as terças-feiras na casa espírita, mas eu volto para minha casa e os espíritos estão lá, né? Mas, meus irmãos, os espíritos obsessores, eles estão lá por quê? Porque são que nem moscas na ferida. O que acontece se eu não curar a ferida? O que acontece se eu não botar um remédio lá? Eu venho à casa espírita. Eu estou fazendo a minha parte. Eu peço, eu recebo, mas e a minha conduta? Será que eu estou saindo daqui da mesma maneira que eu entrei? Não. Eu tenho que sair daqui melhor. Eu tenho que sair daqui melhor do que quando eu atravessei aquela porta. Porque senão não vai adiantar. Aí as queixas vão acontecer. Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo só assim na mosca, ó. Sai daqui. Ela vai e volta, vai e volta. Mas ela não me abandona, porque a ferida está aberta ainda. Então, meus irmãos, a única maneira de nós fecharmos esta ferida é termos humildade. Humildade de entendermos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Humildade de entendermos que nós estamos num mundo onde o mal predomina. Humildade de aceitar, sim, que se eu sair daqui agora, sozinha ou sozinho, eu poderei ser assaltado na esquina, porque o mundo é disso aí mesmo. Mas depende de quem essa mudança? Depende da minha participação também. De que maneira? Trabalhando na estrada da espiritualidade, não só na estrada da materialidade. Mas como é que eu faço isso? Com a minha conduta, com o meu pensamento. Porque os pensamentos que moldam a psicosfera desse planeta.
Ah, mas o que é isso? São as energias. O que eu penso agora vai refletir daqui a pouco quando eu sair daqui. Ah, mas não existe. Então, meus irmãos, vamos estudar. Porque quando nós estudarmos, nós vamos chegar à conclusão de que é assim. E aqui nós não estamos falando só da questão espiritual. Nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando de filosofia. E nós estamos falando de um aspecto religioso que a doutrina também tem. Cabe a quem resolver os problemas. Cabe a quem superar as dificuldades. Cabe a quem dizer, vou sair da minha zona de conforto e vou começar a buscar a informação que eu preciso. Em benefício de quem? Da minha esposa? De Jesus? De Deus? Não, em benefício de mim. Que eu estou aqui para vencer a mim. Não é o meu irmão, não é não. Então isso começa na primeira célula, a célula família. É lá que nós temos a primeira batalha a ser vencida. Então se nós temos algum problema, alguma dificuldade em família, vamos tentar lá dar o primeiro passo. Porque se eu conseguir resolver meus problemas dentro dessa célula família, eu saio para uma célula maior, que é a célula social. Que aí já vai ser as minhas convivências com meu patrão, os meus amigos mais próximos. E é assim que se transforma, meus irmãos, a nossa realidade. Porque o planeta, e alguns pensam ainda isso, que depende da nossa evolução para que ele possa evoluir. Não. O planeta vai deixar de ser um mundo de provas e expiações como deixou de ser um mundo inferior. Ele vai seguir a sua evolução e vai ser um mundo de regeneração. E assim sucessivamente. Então que nós todos, meus irmãos, possamos administrar a nossa caminhada. Que nós todos, através da doutrina dos Espíritos, porque nós estamos aqui com a maior responsabilidade que nós possamos ter aqui neste momento, representando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Que todos nós possamos seguirmos esses caminhos que nos levam a quê? Que nos leva à felicidade, que é o nosso destino. Uma boa noite a todos, que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz. Que assim seja.